No vídeo de hoje vamos brincar com alguma água, vamos usar turcos e vamos usar o ferro de engomar. Não se assustem com os materiais, prometo que não vamos lavar roupa suja nem engomar. O que vamos fazer é a blocagem do tricô. E o que é isso? Bom, é que o nosso tricô, não se esqueçam que parte de um novelo, de um emaranhado de lã, para depois formarmos uma peça. E então a nossa lã tem que se adaptar à sua nova forma. E isso é particularmente notório neste tipo de pontos, este tipo de pontos rendados, que saem das agulhas assim todos amarfanhados, assim sem vida, todos amachucadinhos. Não se consegue ler bem o desenho. E então o que vamos fazer é, no fundo, fazer a primeira lavagem da nossa peça. Lavar e secar, mas tendo alguns cuidados para darmos forma então ao nosso tricô e para a nossa lã se adaptar à sua casa nova. Eu vou mostrar-vos, como sempre, aqui em pormenor, como é que fazemos isso. Eu tenho aqui estas duas luvas, reparem como nesta já se nota aqui, sobretudo aqui o ponto rendado, aqui a barra rendada, muito mais definida do que nesta que acabou de sair das agulhas e que tem a estar assim amarfanhado. Bom, para fazermos a blocagem molhada desta luva vamos precisar de água, vamos precisar de uma toalha, de alfinetes e uma base que podem utilizar a tábua de passar a ferro ou se tiverem crianças como eu podem utilizar estas bases que isto é naquele plástico tipo Eva e são estas esponjinhas, são ótimas para prendermos a nossa peça. Começamos por molhar a nossa lã. O ideal aqui, podem utilizar só água ou água com um bocadinho de detergente suave para lãs e temos que encharcar bem a nossa peça. Se tiverem a utilizar detergente, depois têm que voltar a molhar em água limpa para saírem os restos de detergente, claro. Uma vez que a nossa peça está bem molhada, vamos pegar então aqui na toalha, abrir a toalha e agora eu vou retirar, vou apertar só levemente porque eu não quero pressionar muito a minha lã. Esse que eu vou estendê-la aqui na toalha e agora o que vou fazer é enrolar a toalha com a peça aqui e vou torcer bem. Assim o excesso de água que estava na lã vai ser absorvido pela toalha, mas não vamos estar a fazer fricção ou a feltrar a lã. Então é só apertar assim bem. Vou abrir aqui. Ok, a nossa peça está úmida, mas já não pinga água. Então agora é a hora de esticar. O importante aqui é abrir bem o trabalho, mexer bem a lã em todas as direções, abri-la bem, assim lateralmente e depois verticalmente, para endireitarmos bem todos os pontos. Aqui o polegar é um bocadinho mais chato. Vamos abrir aqui este rendado. E agora, depois de termos mexido bem, vamos prendê-la e vamos com os nossos alfinetes fixá-la na posição correta do nosso tricô, ou seja, eu vou começar aqui pelo ponto rendado, que é mais fácil de ver. Vamos pondo aqui os alfinetes, sem esticar demasiado, mas queremos que o trabalho fique bem definido. Isto é um ponto rendado e queremos que ele fique definido e que se leia bem o trabalhado. Então, abrimos e vamos pondo assim aqui uns alfinetes. De maneira a que o ponto esteja, estão a ver, aberto, definido. Assim que tivermos a peça, cuidado para não ficar aqui em nenhum sítio assim mais repuxado, respeitando a forma natural da peça. Assim que tivermos toda a peça presa com os alfinetes na sua forma correta e nas suas medidas corretas, deixamos secar. E no dia seguinte, quando estiver seca, retiramos então todos os alfinetes e retiramos a peça.
Outra forma de fazermos a blocagem nas nossas peças e sobretudo em peças assim pequeninas, como o caso destas luvas, é utilizar o vapor. Para isso devemos regular o nosso ferro de engomar com o vapor no máximo. Claro que a temperatura não deve ser muito alta e borrifamos a nossa lã com água. Vamos borrifando, de maneira a ela ficar toda úmida, toda bem úmida. Temos que ir com a mão, fazendo com que ela absorva, porque senão ela naturalmente, claro, se for uma lã natural, repele a água. Depois de estar então molhada, o que fazemos é, pomos o nosso ferro a dar vapor, mas longe da peça, pelo menos um palmo, ok? E vamos aplicando o vapor aqui em cima da peça. E a mesma coisa, vamos abrir aqui o nosso trabalho rendado, vamos abrir aqui o nosso ponto. E agora novamente, vapor. Nunca podemos tocar com o nosso ferro, nem aproximá-lo demasiado. E agora com as mãos, é a mesma coisa, vamos dar forma. Vamos dando aqui forma à nossa peça. Ela agora está quente. E podemos, inclusive, com os alfinetes aqui diretamente na tábua de passar a ferro, dar aqui alguma forma. Aqui é o nosso rendado. Defini-lo bem. Abri-lo. E aplicar novamente o vapor. E aplicando assim o vapor de maneira até a peça estar seca e vai ficar assim tão definida como esta. Vamos ver. Tínhamos de trabalhar aqui um bocadinho a parte de cima ainda, mas estão a ver que já estão com esta parte, pelo menos rendada, também muito mais definida, o rendado muito mais definido, muito mais aberto e muito mais bonito. Esta questão da blocagem, que no fundo é quase um lavar e secar da nossa peça, é importantíssima, porque as nossas peças ganham uma nova vida depois disto, porque deixam de estar com aquele ar amarfanhadinho de quem saiu das agulhas para ficarem com um aspecto acabado, bonito, de loja. Bom, e vocês? Costumam blocar as vossas peças? Costumam blocá-las antes de as oferecerem? Contem-me tudo nos comentários e eu volto na próxima semana com mais uma aventura aqui no nosso querido tricô. Até lá! Se não tiverem uma daquelas placas de esponja, o próprio turco dobrado em 4, a própria toalha, consegue servir de base para nós colocarmos aqui os nossos alfinetes, vejam. Como eu tenho a toalha dobrada em 4, eu consigo fixar aqui os meus alfinetes. Então esta também pode ser uma boa solução se não tiverem uma placa de espuma.